Olá, 19h30 do dia 11 de maio, uma segunda-feira. Nós estamos seguindo ainda em isolamento, em casa, só sai para fazer pequenas coisas, supermercado, enfim. Aliás, foi justamente numa dessa aí que aconteceu um acidente. Tá vendo aí o resultado do acidente, mas vamos fazer de qualquer modo aí a live assim mesmo, né? Então, a gente vai falar hoje a respeito de pesquisa operacional, que é um assunto que eu adoro e que o pessoal, inclusive, e alunos falam bastante, principalmente os alunos de engenharia de produção, né, sobre pesquisa operacional. E é um trabalho que a gente faz, inclusive, pela Valorum também, né, de modelagem matemática. Vamos falar um pouco a respeito disso e do processo de construção de modelo. Vai ser alguma coisa bastante teórica, realmente são passos, né, sobre o que são primeiro os modelos, mas passos sobre a construção de modelos matemáticos, né? Só para explicar, a gente está fazendo aí uma live uma vez por dia, todos os dias da semana, fim de semana não, mas todo dia de semana, entre 19h30 e 20 horas, tudo pontualmente, para poder a pessoa saber que horas que começa e que horas vai acabar, né? Sabe que vai precisar ter paciência somente até as 20 horas. Bom, e quinta-feira a gente sempre está procurando trazer um convidado para poder falar mais a respeito de finanças, né? Nós já fizemos isso nas semanas anteriores, toda quinta-feira, e creio aí que na quinta-feira próxima, dia 14 de maio, também teremos um convidado, que ainda está para ser confirmado, tá bom? Vamos falar a respeito de pesquisa operacional, então. Puxa, antes, o vídeo vai ficar aqui, evidentemente, no Instagram por 24 horas, mas depois ele vai para o canal da Valorum no YouTube. Fique à vontade para fazer pergunta, colocar comentários, dúvidas, que vai ser um prazer a gente depois trocar ideia a respeito. Vamos para a pesquisa operacional, finalmente? Olha só, pesquisa operacional talvez tenha sido a disciplina com a qual eu mais tempo ministrei. É claro que a minha especialização, mestrado, MBA, tudo foi em finanças, né? Especialmente fluxo de caixa. Em sala de aula também, muitos anos, mas desde o primórdio, quando eu comecei a dar aula lá na UNB, em 1998, já me jogaram numa turma lá de métodos e modelos quantitativos de decisão, pesquisa operacional. No final das contas, e depois quando eu fui para outras faculdades, eu continuei ministrando também essa disciplina, apesar de ser normalmente um nome diferente. Então, me apaixonei também. Ele foi também parte do que foi todo o meu estudo sobre fluxo de caixa. Afinal de contas, era a proposta de criação de um modelo de otimização de saldos de caixa, né, para minimização de custo, que é pesquisa operacional também. O que é, finalmente, pesquisa operacional? É uma área da ciência que tem por objetivo representar uma situação real de empresa por meio de modelos matemáticos, por meio de equações matemáticas e estatísticas. Então é isso. A gente normalmente toma decisões, e tem vídeo, inclusive, a respeito de processo decisório, em que a gente estabelece como sendo classificação de decisão entre estruturada e não estruturada. Quando você está no nível hierárquico da empresa mais alto, seguramente, a maior parte das decisões, as decisões que fazem com que você esteja lá naquele cargo, são decisões não estruturadas, ou seja, você tem uma quantidade pequena de informação e mesmo assim tem que acertar, né? Tem que fazer com que a empresa cresça, aumente de valor de mercado. Mas o gestor tem a possibilidade sempre de usar a pesquisa operacional para ajudar nesse processo. Por quê? Uma vez que, identificando os dados que digam respeito àquele problema, ele consiga formular uma equação matemática, essa equação vai apontar para ele qual é a decisão a ser tomada de modo a atingir o objetivo que ele pretende. Isso é pesquisa operacional. Né? É a representação da situação de uma empresa. Qualquer situação vale para várias coisas diferentes e eu vou falar depois das aplicações, mas que tem como meio criar formulações matemáticas para isso. Bom, o que é um modelo? O que é um modelo, né? Primeiro, o modelo, como eu falei, é uma representação. Existem tipos diferentes de modelos, né? Existe um modelo icônico, talvez seja o mais comum, que é aquele modelo que por meio da sua forma, né, do seu formato, transmite algum tipo de informação, algum tipo de ideia, algum tipo de valor. Como, por exemplo, a logomarca de alguma empresa, que é um modelo icônico, ela transmite
uma determinada informação apenas por aquela imagem que está ali. Aliás, para falar imagem, a imagem de um santo também transmite, né, para os católicos, evidentemente, um conjunto, né, de valores, de informações, né, no final das contas. Então é também um modelo icônico, aquilo dali representa, aquilo dali não se encerra no elemento básico apenas, ela extrapola aquele elemento, transformando, né, para a pessoa, evidentemente, que conhece aquilo, em informação muito mais complexa e nova do que apenas aquele elemento em si. Então esse é um modelo icônico. Existem outros modelos, por exemplo, modelos de beleza. Tem fulana, puxa, infelizmente eu não me lembro mais modelo, Gisele Bündchen talvez, né? É um modelo, né? O que ela representa? Ela representa a beleza feminina. Isso significa o quê? Significa que ela é a mulher mais bonita do mundo? Não. A minha esposa... Bom, ela vai ter que ouvir isso depois. Mas as pessoas percebem dessa forma. Não precisa ser a mais bonita, mas é aquilo que transmite. Isso aqui que são modelos icônicos. Sim. Um outro exemplo bacana que são... aqueles modelos que arquitetos fazem. Como é o nome que fala? Esqueci, cara. Maquete, poxa, maquete. Então tem a maquete do prédio, uma maquete da ponte, a maquete, por exemplo, de uma praça ou até de uma cidade, que também são modelos icônicos. Outra classificação de modelos são modelos analógicos. Eles são criados também artificialmente para representar um determinado, uma variável, uma situação específica da realidade. Talvez o mais conhecido, óbvio, seja o termômetro. O que é o termômetro? Você pega lá uma gradação, né, que vai de, sei lá, menos 40 a mais 50, e aí você estabelece convencionalmente o que seria a temperatura do ambiente a partir do momento em que aquela coluna de mercúrio esteja em determinada posição. E isso é estabelecido por meio de um modelo analógico, então ele varia, altera-se, né, conforme aí o que se estabelece, assim como são também os outros sistemas métricos, né, o metro, o grama e assim por diante, o litro e assim por diante, também são modelos. Ele por si só não representa nada, mas por causa da compreensão que convencionalmente as pessoas têm a respeito daquele item, daquele símbolo, ele transmite, né, um valor, uma quantidade tal de informação que extrapola o elemento isolado em si. Então esse foi o modelo analógico. O modelo matemático, que é a outra classificação, é o objeto de estudo da pesquisa operacional. E tem por principal função, quando a gente dá o nome de pesquisa operacional, o modelo matemático servirá então para fazer a representação de uma determinada realidade no contexto de empresa. Óbvio, você não faz modelos matemáticos apenas para uma situação de empresa, mas convenciona-se dizer que quando modelos matemáticos são criados para a situação de empresa, chamar isso de pesquisa operacional. Afinal de contas, outros modelos são criados, por exemplo, para poder conhecer, né, ou tomar decisões, por exemplo, do ponto de vista econômico. E aí são chamados de modelos econométricos. Também existem modelos matemáticos que são usados para representações de comportamento dos elementos climatológicos, que também aí tem outro nome. Então, modelo matemático se usa para tudo, na medicina, enfim. Quando ele é usado para situações de empresa, costuma se chamar de pesquisa operacional. Bom, como é que se faz? Qual é o processo de construção de um modelo? A gente depois vai falar quais são os modelos, né? Ou quais são as principais técnicas em pesquisa operacional, como programação linear, programação dinâmica, até simulação de Monte Carlo e assim por diante, né? Markov Chains, enfim, tem vários. Mas depois a gente pode falar, senão a gente acaba não conseguindo fazer tudo aí no vídeo só. O pessoal que está entrando agora, eu me acidentei, tô com o nariz de palhaço aí, acabei me acidentando e ralando o nariz, né? Bom, mas vamos lá então, o que significa, como é que é o processo? A primeira coisa é a identificação do problema. O que se precisa, né? O que se pretende
com o modelo matemático? A primeira coisa é essa. Você tem dois tipos de objetivos possíveis em modelos matemáticos para a situação de empresa. Um é o de otimização, o outro é o de simulação. Vamos começar por esse último. O modelo de simulação tem por benefício mostrar à pessoa que está construindo o modelo de uma forma mais simples uma situação complexa de empresa. O que se trata isso? Ele não indica para a pessoa que está construindo qual é uma decisão a ser tomada. Ela apenas permite uma visualização mais clara, né, de um determinado contexto que seja complexo. Complexo no sentido de ter múltiplos elementos, uma quantidade muito grande de elementos. Puxa, na verdade isso se refere a uma quantidade muito grande de situações de empresa. Mas a gente pode considerar, por exemplo, como a possibilidade, né, de simulação, o modo como o mercado deverá se comportar, considerando, por exemplo, a alteração da taxa básica de juros. Eu estou entrando um pouco aí na área econômica, mas isso pode ser usado também como sendo uma situação de pesquisa operacional. Que eu digo, esse exemplo que me ocorreu agora, é porque ele diz respeito ao que é um ambiente externo, né? Então, existem uma quantidade muito grande de elementos que você vai precisar identificar. Eu vou querer saber, por exemplo, a respeito da receita da empresa com relação à alteração da taxa básica de juros. Acontece que a receita da empresa não é atrelada unicamente à taxa básica de juros. Existem outras circunstâncias aí na história. A inflação, que acaba também sendo um elemento de composição da taxa básica, renda da população, que mais? Ocorrência de novos concorrentes ou diminuição de concorrentes que possam existir no mercado, mudança com relação à legislação, comportamento do consumidor, uma quantidade muito grande de itens. É esse contexto que eu quero dizer que a quantidade, a multiplicidade de variáveis passa a torná-lo complexo por causa dessa quantidade. Um modelo de simulação dá a possibilidade, então, de compreender como é que é esse comportamento no geral de uma forma um pouco mais fácil. Vou dizer simples, né? Talvez eu tenha dito isso antes, mas de uma forma mais fácil para a pessoa, porque é complicado para a gente, né? Para o cérebro, quando tem uma quantidade muito grande de elementos, que um se conecta, é causa e efeito do outro, fazer um mapa mais amplo para compreender essa situação. E o modelo de simulação permite isso. Numa situação de empresa, você pode identificar isso, por exemplo, com relação à qualidade de produtos. Então, você tem vários itens diferentes, vamos supor que seja uma indústria, várias matérias-primas diferentes, que tem a possibilidade de você alterar, né, essas matérias-primas e substituir por outras, talvez mais baratas e talvez com não a mesma qualidade. Mas não é porque você vai trocar um determinado item do seu produto por um mais barato, que talvez tenha uma qualidade um pouco inferior, que isso vai representar diretamente uma alteração da qualidade do produto final. Depende. Bom, enfim, a simulação também permite fazer esse tipo de avaliação, né, de dar essa percepção. Tá, então esse foi um determinado objetivo pelo qual se pode construir um modelo matemático. O outro objetivo é o de otimização. Como eu já adiantei, o modelo de otimização pretende indicar para o gestor exatamente o que ele deve fazer para maximizar ou minimizar determinada variável. Então, quando se fala otimizar, ótimo, a palavra ótimo significa o mais alto ou o mais baixo valor de determinada variável. E é assim que, de modo geral, a gente acaba pensando também, né, subjetivamente. Mas vamos voltando para a empresa. O que significa isso? Eu quero minimizar o custo de fabricação do meu produto, por exemplo, e aí eu posso construir um modelo matemático para conseguir minimizar o custo do produto. Ou então eu quero maximizar a receita, né, as vendas da minha empresa, né, sujeito a diversas variáveis. Então, o que eu precisaria fazer para isso? Bom, então, a primeira etapa com relação
a construção de um modelo matemático é identificar o problema. O que é que você pretende? Qual é o seu objetivo? Né? Qual é a sua necessidade para você estabelecer o objetivo? Esse é o primeiro passo, é a identificação do problema. O segundo passo é identificar as variáveis que estão presentes no modelo. Essas variáveis são variáveis mesmo, incógnitas, é letrazinha, enfim, cada qual vai assumir um determinado valor, né? Um número. Mesmo que, eventualmente, esse número possa ser entre 0 e 1, não entre 0 e 1, 0 ou 1, né? Bom, enfim, essa é a identificação das variáveis. Essas variáveis têm basicamente dois tipos. São variáveis de decisão, que são aquelas variáveis que vão mostrar qual é o resultado, de modo a você maximizar a variável objetiva. A variável objetiva é aquilo que você quer maximizar ou minimizar, né? Então, para você maximizar ou minimizar a variável objetiva, a sua variável de decisão vai ter que assumir um determinado valor tal, que é o que você vai precisar fazer, né, da empresa. Existem outras variáveis, existem outras classificações também, mas não é o caso de a gente entrar. As duas principais são essas daí. Então, uma vez que você identifica quais são as variáveis do modelo, qual é o próximo passo? Ora, construí-lo propriamente. É montar o modelo por meio dessas variáveis. Essas variáveis são aqueles bloquinhos, né, de brinquedo, aí depois você vai lá e monta. Você tem a possibilidade de montar de formas diferentes, né? Várias e várias formas diferentes. E é isso que o que deve ser feito na terceira etapa, sem medo de errar. E talvez a pior, a situação mais complicada com relação à construção de modelo é porque a pessoa já quer fazer correto, bem feito de primeira. Normalmente demora absurdos, né? E acaba largando aquilo dali lá porque quer. Não. Sugestão importante, eu já li isso também, e também na experiência, faça o mais simples possível, mas tenha um modelo. Por quê? Porque depois você vai fazer a evolução dele. A cada vez que você vai lá, percebe, você está vendo, opa, pode melhorar acrescentando uma variável, trocando outra, mudando aqui o coeficiente de uma variável aqui, ele vai melhorando, mas tem que começar simples. Por quê? Porque assim começa a ser. Se não começar, não vai a lugar nenhum. Tem que começar. Então aí é que vai estabelecer, aí está construído propriamente o modelo, né? A quarta etapa, óbvio, colocá-la em funcionamento. Eu já tenho uma maquininha pronta. Ela pode não estar perfeita e bonita, mas já tem uma maquininha pronta. Para a pessoa que está entrando aí agora, a gente está falando a respeito de pesquisa operacional, mais especificamente a respeito de processo de modelagem, né? Então a primeira etapa foi a identificação do problema, a segunda etapa foi a identificação das variáveis, a terceira etapa a construção do modelo propriamente dito, e agora que nós temos a nossa maquininha pronta, a quarta etapa é colocar para rodar, botar para funcionar. Então, vai lá, ele está gerando aqueles dados, né? E aí você vai testando esses dados, que é o quinto passo é a validação que seja feita por testes. Então você vai, de acordo com os dados, como é que eu vou dizer assim, os dados primários, que você vai coletar, né, aqueles que serão tratados, a matéria-prima, vai colocar isso dentro da maquininha, né, desse jeito mesmo, como se fosse um insumo, a matéria-prima, são os dados, né, e aí aquele modelo vai trabalhar e vai dar um determinado resultado. Está colocando ele para funcionar. E depois, na quinta etapa, você vai planejar os testes para validação. É um planejamento, é uma outra etapa. Colocar o modelo para funcionar não necessariamente ali, aliás, não necessariamente não, o ideal é que você ainda não esteja testando, validando os resultados. Você apenas está vendo se realmente aquilo dali se mexe, se puder dizer assim. Porque depende de cada modelo, senão a gente iria colocar aqui, ver se dá um resultado que seja no mínimo, como é que eu vou dizer assim, plausível, possível, né? Aí a quinta etapa, sim, se você percebe que a maquininha minimamente está funcionando e provavelmente aqui deve estar dando resultados, né, que sejam normais, né, realísticos, era essa palavra que eu queria achar, realístico, agora vai partir para a fase de teste, que é de validação.
Aí você precisa planejar como é que vai fazer isso na quinta etapa. Eu vou colocar tais dados, provavelmente esses dados eu já saiba qual é o resultado lá no futuro. Eu vou colocar tais dados, fazer essa maquininha girar e é esperado que ela dê aquele resultado, porque eu já sabia qual era o resultado que deveria dar. Opa! Bateu uma coisa com a outra, legal. Então o modelo aqui já está mostrando que ele está funcionando. Aí você faz um segundo teste, terceiro teste, quarto teste, enfim. Vai botando ele para rodar, para poder. E aí você vai também nessa quinta etapa, que seriam os testes, identificar quais são é porque às vezes as palavras, os thresholds, os limites, né? As referências que vão validar o modelo. Por exemplo, se ficar acima de 90% de acerto, eu considero como sendo satisfatório. Então eu vou botar um modelo para usar na prática mesmo, no dia a dia, para valer. Ou não, se ficar abaixo de 90%, você pode estabelecer um outro 90%, 80%, 30%, sei lá. Aí você ainda não vai estar satisfeito e aí ele precisa retornar à etapa anterior, tanto de identificação do problema, para ver se você tinha formulado certo mesmo ou não. É muito fácil formular o problema errado. Aliás, talvez seja a fase mais difícil. É a primeira, é a formulação do problema. Não é propriamente a matemática, eu costumo dizer muito isso. Tanto em finanças, e quanto pesquisa operacional, o mais difícil não é a matemática. O mais difícil é você entender aquela situação. Aquilo está compreensível, o que você quer, o que você pretende, e formular isso claramente, porque às vezes a gente não sabe. Pode parecer óbvio, mas não é. É a mesma coisa com relação ao processo de construção de modelo. Então, talvez não esteja correto e você vai refazendo aqueles passos até voltar ali. Claro, para cada situação diferente você tem níveis diferentes de aceitação, né, para validação. Se for uma situação, por exemplo, que diga respeito a funcionários, por exemplo, eu quero maximizar o nível de satisfação dos funcionários da minha empresa. Para isso, eu vou criar o modelo para identificar o que seria, né, esse nível de satisfação agora e depois, recorrentemente, ao longo do tempo, no futuro, eu vou colocar esse modelo para gerar. Claro, quando se tratam de pessoas, né, de percepções das pessoas, isso daí são variáveis que são decorrentes de uma quantidade tão absurda de outras variáveis que é muito difícil que se meça, que é normal que você tenha um nível de validação relativamente baixo. Agora, quando se tratar, por exemplo, de nível de qualidade, hoje em dia é moda, infelizmente, né? Mas nível de qualidade para equipamento médico, não dá para você aceitar, por exemplo, 90% apenas de acerto, de funcionamento. Tem que ser muito mais alto, 99,999, por exemplo, de acerto. Então vai graduando de acordo com a aplicação daquele modelo e sabendo que quanto maior for esse nível para validação, maior é o trabalho, a dedicação que vai ser exigido, ou seja, maior vai ser o custo provavelmente que vai ter aí para poder fazer funcionar, tá? Esse aqui é o processo de modelagem. Onde é que você vai aplicar isso tudo daí? Eu já adiantei, né, alguma coisa antes. Eles serão aplicados em vários formatos diferentes, seja na parte de simulação, tem um modelo de simulação de Monte Carlo, por exemplo, que você coloca uma variável aleatória, né, dentro de um conjunto do modelo, uma equação, para poder identificar qual foi o resultado que ele deu. Isso é interessante. Eu às vezes falar para os alunos fazer um modelo de simulação de Monte Carlo para o Campeonato Brasileiro, muito legal, às vezes vinham coisas muito bacanas, né? Por exemplo, aí o pessoal ia vendo, né, qual eram os resultados dos jogos de cada um dos times, de acordo com outros times, né, e o que eventualmente tinha mudado. Isso daí fazia alterações e depois pegava lá a tabela do campeonato, isso no início do campeonato melhor, né? Pegava a tabela no início do campeonato e aí você botava o modelo para girar várias e várias e várias, milhares de vezes, né? E aí você identificava depois qual era o time que tinha saído com mais frequência, né? Então você acabava acertando. Tem muita coisa bacana que pode ser feito com relação a modelos de otimização, né? Programação linear, por exemplo, que talvez seja o mais comum. Programação linear para poder definir, sei lá, olha, várias coisas dentro da empresa.
Existe programação linear para definir, por exemplo, o que seria estoque. Então, você está lá dentro da sua empresa, tem uma determinada quantidade lá, e aí você pode estabelecer aí o que seria o nível de minimização do custo correspondente aos gastos, aos custos que você tem inerente ao estoque. E, como eu já até tinha falado, tem alguns custos que aumentam à medida em que você diminui a quantidade estocada, tá? E aí você pode aplicar também, tem vários. Programação dinâmica, puxa, tem muita coisa interessante, só que a gente não tem tempo, né? Aliás, estamos já encerrando aí por hoje. A gente está fazendo então essa live de 19h30 às 20 horas, pontualmente, né, durante a semana, e o vídeo está ficando aí no Instagram por 24 horas e depois ela vai ficar lá no canal da Valorum, no YouTube, indefinidamente. Dá uma olhada lá. Pessoal, vocês vão me dando licença com relação à forma como a gente vai estar trazendo aqui. Eu quero sempre manter a coisa muito assim, espontânea, sabe? Então, de modo geral, o tema a gente escolhe de última hora, não tem uma sequência com relação a isso. Agora, se quiser que a gente apresente algum tema específico, põe um comentário no Instagram, mande uma mensagem, ou então lá no YouTube. E é isso que a gente tem feito de modo geral, tá? Em alguns vídeos aí a gente acaba atendendo aí a solicitação do pessoal que envia a mensagem. Tá bom? Boa noite, muito obrigado aqui por estar de novo, né? E amanhã tem mais, se Deus quiser. Até mais!